Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, universidade que completou nesse ano 51 anos. E para debater a situação da universidade, estamos aqui com o reitor Marcelo Nobel. Reitor, muito obrigado por nos receber. Qual é a situação financeira da universidade, da Unicamp em especial? A situação financeira é bastante crítica hoje em dia. A gente está num momento de crise na universidade. Infelizmente, não é exclusividade da Unicamp. É uma crise que está acontecendo em todas as universidades públicas paulistas, nas federais, nas prefeituras, nos estados. Ou seja, é uma crise generalizada, mas em particular na Unicamp é uma crise bastante complicada, difícil. Estamos com o nosso saldo, nossa reserva diminuindo e, portanto, temos que tomar medidas muito dramáticas, muito difíceis internamente para reduzir os gastos, para aprimorar e otimizar as despesas da universidade, e também estamos conversando com diversos setores da sociedade, buscando também ampliar os recursos que vêm para a universidade, fazendo convênios, trabalhando com órgãos públicos, discutindo com o governo do estado para melhorar aí o financiamento da área de saúde. Então, estamos nos mexendo de todas as formas, por um lado, para aumentar as receitas e, por outro lado, para diminuir as despesas, no sentido de equilibrar as finanças da universidade. E essa crise chegou a afetar o ensino e a pesquisa? Não, ainda não aconteceu. Porém, o nosso papel aqui como universidade pública é fazer com que justamente isso não aconteça. Então, estamos tomando uma série de medidas paliativas, neste momento temporárias, para evitar que a gente tenha que ter qualquer prejuízo nas nossas atividades fins, que são o ensino, a pesquisa, o atendimento à população nos nossos hospitais e também a extensão à comunidade das nossas atividades. Isso é algo fundamental que não pode ser realmente afetado por uma crise, porque senão deixa de ter a razão a universidade pública. As notícias que saem na mídia sobre as universidades públicas, sobretudo de São Paulo, são muito preocupantes. A sociedade teme que essas universidades estejam indo para falência, estejam em decadência. O senhor acha que chega a esse ponto? Não chega a esse ponto, porém, a gente tem que realmente tomar cuidado, porque estamos ali constantemente sob ataque. Nós temos alguns valores que são fundamentais, que a universidade deve ser pública, gratuita, de qualidade e deve realmente atender a sociedade. Temos cada vez mais gente criticando o fato da universidade pública ser gratuita, temos gente aí criticando a autonomia da universidade e muita gente questionando a própria existência da universidade pública. Porém, é importante destacar que somente nessas universidades públicas é que pode ser feita uma pesquisa de extrema qualidade. Muitas áreas só podem acontecer e acontecem em universidades públicas que são financiadas publicamente, e também o nosso papel social no atendimento à população, nas pesquisas que realizamos, na extensão à comunidade. É fundamental que a universidade pública seja financiada pela sociedade, mas nós estamos falhando em algumas coisas. Primeiro, é que a autonomia exige uma responsabilidade que muitas vezes não foi realizada. Precisamos realmente ter autonomia forte, mas também ter responsabilidade para usar bem os recursos que a sociedade, afinal de contas, investe em nós. Segundo lugar, nós temos que melhorar a comunicação, melhorar e mostrar para a sociedade que, de fato, sem uma universidade pública de qualidade, o nosso país não tem futuro. Não tem futuro. Ou seja, não teria chegado aonde chegou hoje, e os nossos filhos, nossos netos, não têm nenhum futuro possível se as universidades públicas deixarem de existir. Então, é importante destacar isso com toda a força e nós precisamos melhorar a comunicação, mostrar para a sociedade o bem que a gente faz para devolver realmente os recursos que ela coloca na nossa gestão no dia a dia. O senhor falou que a universidade tem que ser gratuita, então o senhor é contra essas ideias de cobrar anuidade, mensalidade dos alunos? Sou contra. Reitor, sobre a questão da democratização do acesso ao ensino, o senhor é favorável às políticas afirmativas, como cotas raciais, cotas para alunos de escolas públicas? Eu sou favorável. Aqui na Unicamp a gente tem trabalhado essa questão de uma maneira muito cuidadosa. É importante dizer e destacar que a Unicamp foi pioneira nessa questão de ações afirmativas quando introduziu, em 2003,
o PAAS, que é o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social. Era um programa de bonificação inédito e realmente único na época, que ainda continua funcionando. E foi responsável por manter aí um certo número, um percentual da ordem de 30% de estudantes da escola pública na Unicamp. Depois, em 2010, introduzimos o Profis, que é o Programa de Formação Interdisciplinar Superior, que é um programa completamente inovador, que busca, ainda na fase piloto, que ainda está ativo, na cidade de Campinas, trazer os jovens, os melhores estudantes de todas as escolas públicas da cidade de Campinas. Então, fomos buscar em diferentes bairros, em todas as escolas públicas de Campinas, pelo menos um representante de cada escola. E esse programa tem funcionado muito bem. Porém, ele é um programa ainda pequeno. E agora estamos discutindo numa fase aí avançada no grupo de trabalho, esperamos que até o fim do ano tenhamos a decisão, da introdução das cotas étnico-raciais e uma série de inovações diferentes para o vestibular já de 2019. A ideia nossa, e que é fundamental colocar, é que a sociedade deve estar representada aqui dentro da universidade. E essa diversidade da sociedade trará força, trará uma melhoria para a nossa universidade, para a universidade pública. Então, temos convicção que teremos melhores estudantes, um corpo aí de discussão e de oxigenação das ideias muito melhor quando tivermos uma universidade mais diversa. Muita gente diz que a universidade é uma torre de marfim, apartada da sociedade. O que a Unicamp tem feito junto à comunidade, sobretudo local, da região de Campinas? Bom, temos, como eu acabei de mencionar, esse programa, que é o Profis, que busca realmente trazer estudantes de diversas escolas públicas da cidade de Campinas. Um detalhe que é impressionante. Quando começamos a discutir e a pensar no Profis, fizemos uma pesquisa e percebemos que 70% das escolas públicas de Campinas nunca haviam colocado sequer um estudante na Unicamp. Então, esse programa buscou mitigar um pouco essa questão. Claro, ainda é um programa piloto, um programa pequeno, mas nós temos diversas ações. A gente tem diversos programas sociais, temos ido nas comunidades, temos feito formação de professores, temos feito diversos trabalhos. Um que eu realmente gostaria de destacar e gosto muito é que a gente vai, por exemplo, na comunidade fazer um trabalho aí de iniciação musical, de orquestras, de formação de futuros talentos na música. Então, realmente temos aí a possibilidade de mudar vidas, de atuar na sociedade. E é claro que não podemos esquecer que aqui o nosso setor hospitalar, a nossa área de saúde, é a principal referência de certo nível de complexidade de toda a macro-região de Campinas, que envolve da ordem de 6 milhões de habitantes. É o hospital de referência da região, onde a gente faz operações complexas, tem um atendimento muito forte e na nossa opinião, subfinanciado aí pelo governo do estado, porque a gente realmente atende a população de toda essa macro-região de Campinas, incluindo aí até o sul de Minas. Então, esse realmente um papel social muito, mas muito importante também que a universidade cumpre. O professor, está espalhado hoje pelo Brasil, pelas câmaras municipais, projeto como Escola Sem Partido, está na Câmara Federal, inclusive. Um dos alvos desse projeto é a universidade. Eles acusam a universidade de formar gente de esquerda para ir para a sociedade e influenciar as pessoas para se tornarem de esquerda também. O que o senhor acha desse projeto? Eu sou completamente contrário, é um projeto atrasado, vai na contramão, né, do que hoje se discute, se pensa para qualquer sociedade. A gente tem que ter alguns princípios básicos de liberdade de expressão, de liberdade de discussão. O que falta, sim, em uma sociedade de uma maneira geral, é realmente a possibilidade de você colocar e expressar as suas ideias e ter o respeito pelo próximo. Outro pode ter uma ideia diferente da sua, você pode ouvir, respeitar, discordar, mas não necessariamente entrar numa briga, né? Num embate que não leva a nada, essa polarização extrema não tem resultado concreto, ela só vai fazer com que a polarização aumente mais ainda. Esse tipo de proposta e de debate não tem futuro, ele não é impossível de qualquer implantação, ele vai contra os princípios básicos de liberdade de expressão e de formação de um ser humano, de um cidadão completo. Então, a gente aqui tem uma posição bastante firme
e contrária a este tipo de atitude. E não é só essa, né? Tem várias outras, como as discussões recentes, né? Talvez essa excessiva moralização nas exposições de arte, né? Que realmente mostram um atraso intelectual bastante importante. E esse projeto fala como se existisse um pensamento homogêneo na universidade. A universidade é um ambiente heterogêneo, de diversidade, não é isso? Essa que teria que ser a ideia e deve ser não só o ambiente heterogêneo na diversidade, mas ela deve ter diferentes opiniões, e o mais importante é que as opiniões têm que ser respeitadas. Elas têm que ser ouvidas, têm que ser discutidas, e o fundamental é que a gente tenha a capacidade de, às vezes, ser realmente convencido por alguma ideia. Se você tem uma cabeça que não permite, não é permeável a novas ideias, a novas discussões, a novos argumentos, então para que você vai discutir? Não tem sentido algum. Nós temos que ter aí realmente a possibilidade de ter um pensamento crítico, poder realmente criticar, ouvir, discutir, avaliar e poder formar uma opinião. É esse que é o papel da universidade, de dar a base para que isso aconteça. E é na universidade que essa diversidade deve aparecer, deve florescer e deve ser, mais do que nada, respeitada. Professor, um ranking britânico mostrou que a Unicamp ultrapassou a USP pela primeira vez como a maior universidade da América Latina. Quais fatores motivaram esse resultado? Bom, esses resultados eu sou bastante crítico aos rankings de uma maneira geral, porque flutuam muito e de um ano para o outro, às vezes uma variação mínima acaba provocando essas variações. No nosso caso, especificamente este ano, nesse ranking que é o do Times Higher Education, a gente teve aí uma colocação muito boa, principalmente devido à nossa atuação com o setor produtivo, com as empresas filhas da universidade. E esse é um fato concreto que mostra bem aí, não é o único, mas ilustra bem o papel da universidade pública. Veja só, no caso da Unicamp, nós temos hoje cadastradas 584 empresas que a gente denomina empresas filhas da Unicamp, que foram criadas a partir de alunos, ex-alunos, ex-funcionários, ex-professores da Unicamp. Estas 584 empresas geram da ordem de 28 mil empregos diretos e um faturamento da ordem de 3 bilhões de reais. Então, quando alguém me questiona e me pergunta, bom, mas qual que é o retorno da universidade pública? Está aí. Se você quer dizer um só caso que eu estou mostrando, imediatamente você vê que pelo menos é o dobro do que a sociedade está investindo na gente, e isso considerando que a gente está fazendo esse trabalho há muito pouco tempo em termos concretos e reais. É nesse setor aí que a Unicamp inovou há 14 anos ao criar a agência de inovação, a Inova, e com isso gerou aí um ciclo bastante interessante, bastante produtivo de organização desse ecossistema de empreendedorismo, de inovação, e a gente então tem uma atuação que teve destaque importante. Mas o que eu quero destacar é que as 3 universidades públicas paulistas, USP, Unesp e Unicamp, estão entre as 10 primeiras aí da América Latina, o que realmente deixa cheio de orgulho aí o sistema público paulista e mostra o sucesso do nosso caminho. O senhor poderia citar as principais contribuições que a Unicamp tem dado em termos de ciência e tecnologia especificamente? Olha, é difícil colocar aqui em termos reais alguns exemplos. Nós temos contribuído ativamente com o setor aeronáutico, com a Embraer, com o setor como a Petrobras, na área de petróleo, pré-sal, temos diversas coisas com o setor produtivo, mas também atuamos diretamente no desenvolvimento das comunicações óticas no país, né, com a formação aí na época da Telebrás e todas as comunicações brasileiras, em centenas, milhares de outros projetos. Então a Unicamp hoje é responsável por cerca de 8% da produção científica nacional, tem mais de 1.000 patentes ativas, temos todas essas empresas que eu mencionei, então seria injusto eu destacar uma ou outra pesquisa apenas, mas nós temos aí tido um destaque nacional e internacional, e não é à toa que a gente está entre as melhores universidades da América Latina e com destaque internacional bem relevante.
Reitor, gostaria de agradecer pela entrevista e como mensagem final, o senhor poderia dizer o que o senhor espera para o restante do seu mandato? O senhor completou o primeiro ano agora, né? Não, nem cheguei a completar o primeiro ano. Eu comecei em 22 de abril de 2017, então ainda estou no meu primeiro ano de mandato e estamos enfrentando aí um momento delicado, difícil com essa questão financeira, tendo que tomar aí série de decisões que são, digamos assim, bastante impopulares, e eu espero que a gente possa contribuir nesse equilíbrio financeiro da universidade, fazer a base para a universidade retomar o seu crescimento e atuar em diversos setores. Eu não tive tempo de mencionar, mas só nesses meses que a gente está na administração, a gente criou a Cátedra de Refugiados aqui na universidade, entramos para o Pacto da Cidadania e Diversidade, estamos aí atuando em diversas ações no Agropolo de Campinas, no empreendedorismo e na formação aí de um sistema de inovação local. Ou seja, temos feito aí diversas ações no sentido de mostrar para a sociedade a importância da universidade pública e manter as bases para que a gente continue atuando nas nossas atividades da melhor maneira possível para o benefício do próprio país. Nós estamos encerrando a nossa entrevista. Professor, muito obrigado, sucesso no seu mandato. Eu que agradeço, obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho, realmente é o futuro da comunicação, do jornalismo e que tenham muito sucesso.